Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite em mais um dia para aprendermos da palavra de Deus. Mais um dia no nosso propósito da conexão com Deus, na nossa pulseirinha vermelha para nos lembrar que precisamos tanto desses momentos a sós com Ele, meditando, cantando, se alegrando e glorificando a graça de termos mais um dia de vida, de estarmos aqui mais um dia dessa nossa existência para tanto aprendizado. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a bênção de Deus, sobre a bênção que nos acompanha até 1000 gerações. Será que é exagero? Será que realmente a bênção acompanha 1000 gerações? Então vamos ler aqui na palavra e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Vamos meditar no nosso dia a dia. Vamos pegar alguns exemplos do nosso dia a dia. Por que o nosso cérebro, a nossa mente tem uma tendência tão negativa? Vocês já pararam para pensar? Tudo que a gente vai fazer, a gente já coloca, mas e o se? Mas e se não der? E se não tiver como? E se eu chegar lá e não tiver aberto? E se eu perder meu tempo? Se eu for levar a criança e chegar atrasado? Sempre tem o se para o lado negativo. Mas por que essa tendência? O nosso cérebro ele já tem essa tendência para o polo mais negativo. Então, para que você tenha uma vibração mais positiva, pensamentos mais positivos, você tem que fazer ali um trabalho, você tem que ter aquele esforço, você tem que realmente querer ter esse pensamento, esse posicionamento mais para o positivo. Senão a tendência sempre vai ser negativa. Sempre vai ser deixar para depois, sempre vai ser que para você não é agora, você não merece. Então por que esse posicionamento? Então hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. E aí eu quero conversar com vocês, já começando aqui no versículo, em Deuteronômio, abre aí sua Bíblia, se você não tiver, você anota para ler depois, aonde o Senhor especifica bênçãos na família e prosperidade em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Olha só que interessante, Deuteronômio 7, é logo no comecinho da Bíblia, tá? Versículos 13 e 15, ele diz assim: E te amará, te abençoará, te multiplicará e abençoará o fruto do seu ventre e o fruto da sua terra, teu grão, teu mosto, teu azeite, a cria das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas, na terra que jurou a seus pais que te daria, ou seja, uma promessa. O Senhor tirará de ti toda a enfermidade. Então, por que nós temos tantas promessas na Bíblia, não só nesse texto, mas na Bíblia toda, quando a gente se propõe a ler, se propõe a estudar? Nós temos tantas promessas e a gente sempre tem a tendência negativa. Mesmo você lendo, mesmo você vendo que o Senhor está com você, Ele prometeu, a tendência não é tomar posse dessa palavra. E muitas vezes você vai numa reunião, ou mesmo você lê na Bíblia, ou você atende a uma pessoa que chega até você, muitas vezes até em nome de Deus, né? Muitas vezes em nome de uma profecia, muitas vezes em nome de trazer um recado, e a pessoa só fala coisas negativas. Você já percebeu isso? Até mesmo na mídia, quando a gente vê alguém que faz previsões, alguém que fala que leu as previsões para o ano, em carta, em pedras, tarô, independente de qualquer coisa, a tendência sempre é para o negativo, porque o negativo chama mais atenção. O negativo te dá aquela sensação de medo, de temor e chama a atenção. Quando você vê uma notícia, a notícia, os programas que noticiam coisas ruins, imagens ruins, acontecimentos tristes, né, que abalam o nosso sentimento como ser humano, vende mais. Essas notícias vendem mais, essas notícias chamam mais atenção. Então, por isso, sempre o lado negativo tende a persistir. Então, nós precisamos exercitar o nosso posicionamento positivo. Então, você veja, aqui você tem bênçãos, você tem promessas que Deus vai te amar, vai te abençoar, vai te multiplicar, vai multiplicar o fruto do seu ventre, ou seja, seus filhos, seus herdeiros, né? O teu azeite, ou seja, teu alimento, teu grão, tua vaca, tua ovelha, ou seja, o produto do seu trabalho, que naquela época era o trabalho deles, né? Ter ali os rebanhos, a terra, tudo que jurou aos teus pais. Então você vê que aqui você tem uma promessa completa de uma vida abençoada, multiplicadora e próspera, tanto do que ele prometeu aos seus ancestrais, como para você e sua descendência. Nós temos isso aqui escrito.
Ao invés de você pegar isso e aplicar e falar, está escrito, eu tomo posse, é para mim, a tendência é mais uma passagem da Bíblia. Você viu lá na televisão? Você viu a notícia? Você viu na internet? Você viu aquela mensagem que chegou? Então a tendência é sempre negativa. Só que nós temos esse sistema que controla tudo. Então a mídia, as notícias negativas, elas vendem mais. As fake news, né, tão famosas hoje, vendem mais. Então a tendência da pessoa é estar no negativo e depois ela não sabe por que que isso reflete tanto na vida dela. Mas ela está bombardeada ali o dia inteiro. Ela ouve notícias, ela vê coisas, ela presencia, ela vivencia, porque no ambiente que ela fica na escola ou mesmo no trabalho, a maior parte do tempo, ela está vivenciando esse tipo de fato, ou até mesmo na família, somente o negativo. Então, que nós possamos ter esta consciência. Você só percebe isso quando você está consciente. E aí você consegue fazer essa diferença. Nossa, realmente eu estou imersa em algo negativo, no polo negativo, e eu não consigo ter um pensamento positivado, porque eu estou sempre ali olhando para o negativo, sendo que você tem tantas promessas boas aqui. Por que a dificuldade de acreditar nessa promessa? Porque a dificuldade de pegar essa palavra, internalizar e repetir para você. E repetir, e colocar aquilo dentro do seu coração, e fazer realmente disso um mantra. Repetindo ali diariamente, colocando ali no seu cérebro, para que isso comece a fazer parte do seu dia a dia. Já pensou? Como é difícil, né? A gente tem que exercitar a positividade. Porque tudo isso tem a ver com a nossa realidade. Nós criamos a nossa realidade com base naquilo que nós ouvimos, pensamos e sentimos. E aí também vem as palavras, né? Porque a palavra tem poder. Então, conforme você pensa e sente no seu coração, você acaba falando, né? A Bíblia mesmo ensina que o que a gente fala é o que o coração está cheio, é produto que vem do coração. Então, quando você fala palavras negativas, xingamento, quando você tem muita irritabilidade, quando você sempre vê julgamento no outro, é porque aquilo está dentro de você. Aquilo emana de você. Então, você tem que fazer um esforço para estar conectado ao positivo, a criar ali laços que alimentam a positividade na sua mente, que a sua energia vai sendo transformada. Então, quando o ambiente é pesado, quando o ambiente só tem esse tipo de negatividade, você acaba querendo sair, você já não se sente bem ali, porque aí você percebe que você já começou a modificar o seu campo energético. Você já começou a perceber a transformação na sua vida. Então, por isso que eu chamo vocês para estado de consciência. Não adianta você só estar vivo, mas estar vagando e vivendo e sem propósito nenhum. Você tem que estar consciente, sempre no agora. Nunca ansioso demais pelo futuro e nem preso ao passado, depressivo, triste, pensando no que já foi, porque você não vai conseguir mudar, né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, o tempo é uma coisa ingrata, o tempo voa, a gente não vê passar, mas na verdade o tempo, essa dimensão que é o tempo, ela é muito boa, porque ela só vai para frente, e isso é muito bom. Nós não precisamos ficar voltando lá atrás e revivendo. Você pode pegar as lições do passado e colocar como aprendizado para o seu agora. E você aprendendo no seu agora, você já está refletindo, já está recriando um futuro diferente. Então isso é muito bom. E para finalizar, ainda falando sobre a bênção, né? Vamos ler o versículo 9 desse mesmo capítulo 7, onde ele fala assim: sabe, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus verdadeiro, Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Isso até 1000 gerações. Então, foi o que eu falei para vocês lá no início. Então, que a gente não tenha a dificuldade de crer, acreditar e trazer para a nossa vida, para a nossa existência, para a criação da nossa realidade, essas boas promessas. E crer que se ele disse, está dito. Ele diz aqui, ele é o Deus verdadeiro e fiel. Ele guarda a aliança. Ele tem misericórdia àqueles que o amam e guarda seus ensinamentos. Você ama Deus? Você se preocupa em aprender e guardar os mandamentos?
a ter uma vida de comunhão com Deus, se você o ama e se você guarda as palavras dele no teu coração, essa promessa é para você. Ele é um Deus verdadeiro, ele é um Deus fiel e é um Deus que guarda aliança, ele não quebra aliança. Não é igual aquele seu colega falso que promete guardar um segredo e não guarda, que você confia ali na primeira chance te apunhala pelas costas. Deus não. Deus é fiel, Deus é leal, Deus é santo, ele te ama. E ele te chamou para essa vida próspera que a gente leu aqui no versículo 13 e no versículo 15. Ele promete tirar toda a enfermidade. Aqui não está escrito, o Senhor tirará de ti algumas enfermidades. Algumas não, porque ele deixa para você ficar sofrendo. Não está escrito isso. Ele tira todas. Quando ele se personalizou em carne, mandando o Filho aqui para morrer na cruz, já foi para nos remir de todas as nossas enfermidades, de todos os laços malignos. Então, muitas vezes você está vivenciando uma situação no seu mundo físico, na sua experiência física, mas porque aqui dentro, no seu mundo mental, você ainda não mudou. Então, você precisa mudar aqui, ter essa noção, essa consciência e crer. Crer não é acreditar somente, falar da boca para fora. Nós podemos comparar até mesmo o acreditar como um namoro. Quando você está conhecendo a pessoa ali, você está naquela relação de namoro, então você acredita. Então esse é o acreditar. Agora, crer já é o casamento. É quando você se entrega para outra pessoa. Então, o crer é muito mais além do que só um namoro, um vai na casa do outro, é tudo lindo e maravilhoso. Esse é o acreditar. Você fica namorando as promessas de Deus. Você fica namorando algo que você ouviu. Agora, quando você crê realmente, existe um casamento, existe uma entrega. Quando você coloca toda a sua vida na mão deste grande eu sou, do nosso Criador, do nosso todo, que é o nosso Deus. Você crê, então nada vai abalar. Não existe possibilidade, não existe profecia, não existe aquela mãe que fala e que joga palavras que machucam, aquela tia que adora, dar uma profetada, adora colocar uma palavra ali em nome de Deus, mas que te derruba. Você acha realmente que se fosse algo tão bom de amor de Deus, iria te derrubar? Iria te entristecer, iria te deixar encucado com aquele pensamento negativo? Então não fique se apoiando nesse tipo de situação, mas coloque os seus olhos pela fé, pelo crer, por esse casamento com Deus nessas palavras. Ele te abençoa, se a condição que ele coloca, guardar os mandamentos, que é tão simples. É tão simples você ler a vontade de Deus aqui na Bíblia e saber o que ele quer para a sua vida. Nós não somos leigos, nós não somos pessoas que aleatoriamente façam mal e falam assim, eu não sabia que era errado. Todo ser humano tem ali a sua intuição e você sabe que prejudicar o seu próximo é errado, que você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, que você precisa amar o seu próximo como a ti mesmo. Então se amar em primeiro lugar, se cuidar, se respeitar. Que o seu corpo é o seu veículo aqui na Terra para essa experiência humana. Então você precisa cuidar do seu corpo. Deus não vai te condenar porque você tem um vício, porque você se entrega ao sexo deliberadamente, porque você se prostitui, porque você acha que isso é curtir. Deus não vai te castigar. Você mesmo já está se castigando a partir do momento que você estraga o seu corpo. Que você coloca substâncias ali que te prendem e você fica alienado. Você não consegue pensar, você não consegue fazer mais nada. Você está alienado a um vício. Você está alienado aos seus problemas emocionais, sentimentais, se entregando para um, para outro, e depois fala que o relacionamento nunca dá certo com ninguém. Mas, na verdade, você está se prejudicando. Então, que você tenha essa consciência, porque intuitivamente, você lendo a Bíblia e aprendendo, mas mesmo você sem ler, você sabe quais são os mandamentos. Você sabe o que agrada a Deus, o que é honesto, o que é leal, o que é de boa fama, né? E aí, ao querer se aprofundar mais, guardar mais os ensinamentos dele no teu coração, para que você tenha parte dessa aliança, a partir do momento que você crê, você tem uma aliança ali com ele de entrega, então você faz a sua parte, ele faz a dele. Não tem por que você crer em algo que não seja a sua palavra. Crer em algo que não seja a Bíblia, ao que está dito ali.
Nada mais vai te confundir, nada mais vai te deixar na escolha da direita para a esquerda. Você vai ter a direção correta e você vai ter essa promessa de até 1000 gerações acompanhadas da bênção do Senhor. Então que você reflita sobre isso, porque a nossa tendência sempre é para o negativo. Por isso que eu comecei explicando dessa forma para vocês. Então sai dessa sua tendência aí, do seu cérebro, da sua mente, sempre achando que você não é capaz, que não chegou a sua vez, porque aqui diz que as gerações até 1000 para frente, gerações para frente, serão acompanhadas da bênção que ele jurou lá atrás aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos ancestrais. Então, na nossa existência, se você for olhar, você tem mais ou menos conhecimento de 3, 4 gerações só para trás, né? Até bisavô, tataravô, quando muito. Então, imagina 1000 gerações, alguém lá atrás que foi abençoado, que foi muito próspero, você ainda nem chegou ainda nem na metade, né? E se a partir de você determinar que as coisas serão diferentes, começa a cumprir com a sua obrigação, né, diante de Deus, de ter uma vida mais reta, mais diante da vontade dele, imagina 1000 gerações para frente, todas abençoadas por conta de um posicionamento que você teve, que você decidiu ser próspero, ser multiplicado por essa bênção no seu trabalho, na sua alegria, seus filhos, a sua mesa, seu alimento. É muito bom, né? Então que a gente não tenha somente essa tendência do negativo, mas de nos apegarmos às palavras positivas que o Senhor deixou para nós e assim a gente transformar a nossa vivência e toda a nossa perspectiva aqui enquanto a gente está nessa experiência humana, tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Logo em seguida nós teremos mais um vídeo que eu preciso já postar. Então, eu já vou terminar esse aqui encerrando e já venho para mais um vídeo com um outro tema, um pouco diferente, mas dando continuidade nesse. Então, te espero no próximo vídeo. Tchau!